Estamos com uma convidada super especial, que faz parte de todos os vídeos que vocês acompanham lá no YouTube, que eu falei lá no início que ela não ia estar aqui, mas a gente não pode deixar de contar a nossa experiência. A nossa experiência tem sido uma escola pra gente. Pensamos várias coisas no Brasil e aqui as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo. E sobre a aula anterior, que eu falei sobre os nossos objetivos, como foi que a gente fez e planejou esses objetivos. A gente queria hoje trazer um pouquinho do nosso depoimento sobre isso. É um vídeo que vai estar aqui dentro da plataforma, ninguém está vendo, só você que comprou esse curso, porque o objetivo do Partiu Irlanda é esse, que você não espelhe a sua experiência dentro da nossa, mas que a gente possa trazer para você como foi que a gente fez e os frutos que a gente vem colhendo desses resultados. E daí você me trouxe essa necessidade, que você na verdade sentiu falta de ter essa parte mais prática, da gente contando como é que foi essa nossa experiência. E aí a gente trouxe os nossos objetivos para dividir com vocês como foi que a gente pensou esses objetivos, porque na aula anterior ficou muito solto e eu falei, não, vou chamar a Lari aqui para que a gente possa ler os nossos objetivos, para que você possa entender como a gente pensou nisso. Assim, são duas pessoas falando com tantas outras pessoas aí. Lembrando que você pode usar o fórum desse ambiente aqui para poder trazer os comentários que você quiser e tirar suas dúvidas. E os nossos objetivos vão ser só exemplos, só algum norte para vocês construir os objetivos de vocês aí também. A gente elegeu 3 coisas importantes para a nossa caminhada, que foi importante, assim, quando a gente decidiu vir, a gente também estava nessa onda aí de cair nessa conversa de que, porque é maravilhoso, é incrível, e de fato é incrível, mas vai depender muito da forma como você vai ver essas experiências, e para isso o planejamento tem que estar muito bem feito, muito bem claro e elaborado, né? Vai depender do que você vai estar disposto a fazer, do que você vai estar disposto a perder, que é um dos pontos que a gente vai falar aqui. Por exemplo, não viemos para cá dispostos a perder a nossa saúde por nenhum desses modelos de vida. Isso é uma coisa muito clara para a gente. E quanto mais clareza a gente tem de algo, mais isso nos norteia por onde a gente seguir. E aí a gente pode iniciar pelo ponto 1, que fala exatamente sobre isso, que é o que está no topo do nosso ranking, é viver novas experiências. Viver novas experiências significa abrir a cabeça e criar novas relações, ter valores que a gente vem construindo ao longo da vida, porque essas novas experiências precisam ser baseadas nas experiências que a gente já teve. Morar bem sempre foi um foco. A gente vem trazendo isso da nossa história. Ter uma boa moradia, ter um conforto, isso nos traz paz. Isso é uma coisa que é um valor pra gente. Morar bem é um valor pra gente, porque nos dá a condição de trabalhar melhor, de estudar melhor, de viver melhor. Tem muita gente que vem e que isso não é um objetivo. Então essa pessoa topa morar em formatos, em lugares com condições que não são tão agradáveis assim. Mas se você acha que isso não é um valor para você, a gente não está aqui para te julgar. Sim, tá tudo a gente certo. está trazendo como um valor nosso. Sim. Então, é de um valor nosso morar bem e, inclusive, economizar dentro desse morar bem. Mas dentro do objetivo de viver novas oportunidades, uma dessas coisas é morar bem, a outra coisa foi o que você falou sobre a saúde. Então, por mais que a gente viva outras oportunidades, mas a gente não precisa esquecer da nossa saúde, porque não adianta nada, que é um outro ponto que a gente colocou, né? A gente viajar e ter que trabalhar muito para poder viajar e perder a saúde viajando demais, também exagerado, não é do nosso... Ter 2 empregos exaustivos para poder pagar essa conta que é viajar, aproveitar que está na Europa e conhecer tudo de vez. É ter equilíbrio, né? E um outro ponto sobre isso é se desafiar na rua, se desafiar com outro idioma, com outra cultura, com outras pessoas, com outras nacionalidades, se desafiar a fazer coisas que a gente nunca fez, a entrar em lugares que a gente nunca entrou, a gostar de coisas que a gente talvez não gostaria se fosse no Brasil, enfim. A gente veio com esse grande objetivo de viver novas experiências. Claro, não romantizando isso e dizer, vocês foram aí só para isso, não. Esse
foi uma das clarezas que a gente teve, como, olha, se esse investimento for para a gente viver novas coisas, a gente já vai voltar feliz. E dentro desse viver novas experiências, a gente ainda no Brasil identificou algumas crenças que nos limitavam de muitas coisas. Então, assim, a gente falou, olha, então, de repente vai ser imerso em uma outra cultura, vivendo outras coisas, que a gente vai conseguir reformular, ressignificar muitas dessas crenças que estavam nos impedindo de alcançar novas coisas. Que, inclusive, essa é a nossa primeira viagem internacional. E somos os primeiros, em ambas as famílias, a ter tomado essa decisão de morar fora do país. Então, o textinho que a gente fez para falar sobre essa coisa das novas experiências, para afirmar essa coisa das novas experiências foi viver novas experiências para conhecer novos lugares e criar novas relações, aumentar o nosso repertório de vida sem perder a saúde, e assim abrir o caminho para quem vem depois. Esses textos que a gente faz para fechar esse objetivo é com o intuito de ser algo aberto, que você possa se abrir quando você chegar, ou que você possa se abrir às novas oportunidades que aparecer. Não é para você se fechar, na verdade é para você ter uma visão estratégica daquilo que você está vivendo. Sim, até mesmo um texto aberto no sentido de que a gente pode seguir acrescentando ou modificando isso, mas ele serve como um norte, ele serve como um balizador, né, dessas nossas atitudes aqui. E como ponto 2, a gente colocou estudar. Estudar essa nova língua. E conhecer novas pessoas, que viver essas novas experiências não deixa de ser sobre estudar também, né? Sim, sim. Mas por que a gente colocou esse ponto específico do estudar? Para a gente ter mais clareza dessa nossa estratégia de estudo, já que é um objetivo importante para a gente. A gente veio para aprender o inglês. E a gente sabia, desde o Brasil, a gente teve essa clareza de que não vai adiantar apenas as 3 horas de aula que a escola oferece de segunda a sexta. Seria a gente que teria que construir essa nossa rotina de estudo. A gente sabe que estudar uma nova língua tem os seus desafios. E por isso o objetivo ele tem que estar muito bem firmado. Para que você quer estudar? Porque você vai se tornar um profissional melhor? O nosso caso foi para que quando a gente volte, se a gente voltar para o Brasil, a gente esteja falando Sim. que o inglês hoje não é mais uma opção, é sim uma necessidade. Então, como é que a gente pode expandir novas experiências, né? Expandir como pessoa, se a gente se limita a lidar com relações com uma nacionalidade, pensar nisso como uma forma de chegar onde a gente quer. Foi dentro dessa nossa limitação com o inglês, por exemplo, a gente tinha uma hospedagem no Brasil antes de vir para cá, e a gente começou a receber hóspedes e a limitação de não conseguir desenvolver um diálogo em inglês, e a gente ama conversar. Ficávamos muito desconfortáveis por querer contar nossa experiência de vida, por querer acolher melhor aquelas pessoas, e a gente não conseguia. Eu sei que nesse momento você está pensando na escola, qual a escola, se é boa, se não é, se vai... A escola é importante, o método de ensino é importante, o que a gente viu aqui é que todo mundo usa o mesmo módulo, inclusive, Todas que é um módulo escolas. Referência. Então vai depender muito da metodologia da sua escola, claro, mas vai depender muito mais de você. A escola não vai fazer você falar inglês, é você que vai falar inglês. Lembre-se disso. A escola vai te dar uma base, que é uma base melhor, talvez, do que a que você tem no Brasil. Sim. Porque aqui você vai estar imerso ao idioma. Então esteja de fato imerso. Não é só mudar a linguagem do celular, não é só assistir às séries que você gosta em inglês, os filmes que você gosta, ouvir as músicas, participar das coisas da escola, mas também se desafiar. E isso, sendo uma prioridade da sua viagem, você vai precisar criar tempo para isso. Separar um tempo para isso, que é o que a gente faz, né? Durante a semana a gente combina, inclusive, para ter esses momentos de estudo juntos, para um compartilhar com o outro de forma mais facilitada aquilo que entendeu melhor, aquilo que consegue já ensinar um para o outro. Nos finais de semana, principalmente, quando a gente pensa em qual vai ser a nossa programação, a gente lembra desse objetivo, que é aprender o quanto antes esse novo idioma, e a gente escolhe, por exemplo, ir aos parques com esse direcionamento. Por que não conhecer novas pessoas? Por que não estarmos ali abertos a ter esses diálogos? E o que a gente tem experimentado, por exemplo, é conversar com as crianças. Elas mesmas se aproximam e perguntam alguma coisa e falam de alguma coisa, de um pássaro que está ali passando.
e dali a gente consegue ter esse diálogo de forma mais simples por ser criança, ter esse momento de vulnerabilidade ali. É isso que vai gerando de forma mais rápida esses aprendizados. E dentro do textinho de estudar, a gente colocou assim: estudar para aprender um idioma que é falado em quase todo o mundo e assim expandir as nossas possibilidades como humano e como profissional. Quando você se deparar com a dificuldade de sua cabeça doer porque você está traduzindo o tempo todo, aquilo força a sua mente, você lembrar que isso vai me fazer melhor, isso vai me conectar àquilo que eu preciso, isso está conectado com o meu objetivo. A gente está aqui para deixar mais claro ainda essas coisas mais qualitativas sobre o intercâmbio, porque eu sei que você está vindo daí, você quer que essa viagem se pague a qualquer custo, você quer melhorar a sua vida financeira. Não vai acontecer isso da noite para o dia. O que você precisa entender e aproveitar essa experiência é ter esses objetivos claros para que você não se frustre no futuro. E como terceiro ponto, não mais importante, a gente colocou trabalhar. Então quer dizer que trabalhar para você estar em último ponto? Não, não quer dizer isso, porque a gente nunca deixou de trabalhar, né? Uma das coisas que a gente queria desenvolver no Brasil, que a gente estava tentando desenvolver, mas tinham crenças na nossa cabeça que não deixavam, era o digital. Criar um produto digital, estar mais no digital, a gente sempre teve esse desejo. E essa viagem está proporcionando a gente tempo para fazer isso, disposição. Os lugares que a gente vai, que a gente está, é de inspiração para vocês que estão vindo para cá, para pessoas que querem ter uma nova experiência de vida. Um dos nossos objetivos foi: a gente precisa se desenvolver mais no digital. E isso envolve o trabalho. E esse ponto que você falou sobre o tempo para se dedicar ao digital, por que ele está sendo possível esse tempo? Na verdade, porque a gente chegou aqui com a comprovação financeira de 4.500 cada um, e esse valor está nos dando condição de se manter aqui enquanto a gente se dedica a isso que é um valor para a gente, que é algo importante para a gente. Porque a gente vê aqui situações de mesmo quem chega com essa comprovação financeira, que é um valor suficiente para você chegar, respirar, conhecer mais o lugar, se dedicar um pouco mais ao estudo e depois ver essa parte de trabalho. Não, tem gente que atropela todas essas etapas e, novamente, né? A gente está falando aqui da etapa que a gente entende como o melhor caminho para a gente. E a pessoa que já chega e no dia seguinte que chega já está desesperada atrás de trabalho, mesmo não sendo por uma necessidade financeira inicialmente, mas sim por uma autocobrança e que é assim que funciona, tem que chegar e tem que correr desesperado para aceitar qualquer trabalho sem checar essas coisas que a gente vem falando aqui desses objetivos. No nosso ponto de vista, isso é uma ordem invertida. Por isso que o Mário falou, a gente está falando de trabalho em terceiro lugar, não que ele é menos importante do que novas experiências, do que estudo, não, ele é necessário. Mas esse é o nosso olhar, né? Essa é a nossa interpretação sobre esses pontos. E nessa aba trabalho, a gente deixou muito claro ainda quando estava no Brasil com o que é que a gente queria se envolver. Porque não é que você tem que fechar a sua cabeça quando você chegar aqui e não aceitar certas coisas, mas se a partir do momento que você deixar claro no Brasil o que você quer, qual é a área que você quer, o que você quer se desenvolver, você vai chegar aqui e vai aplicar nas áreas corretas, porque não adianta você chegar aqui, trabalhar com algo que você não gosta, ter uma experiência ruim e ainda colocar a culpa na Irlanda. Não, você precisa entender quais são os seus objetivos daí, para chegando aqui você direcionar o seu currículo para lugares que faz sentido para você, que faz sentido para a carreira. Por exemplo, eu fiz administração, fiz MBA em finanças, sou consultor financeiro, consultor de empresas e sou também filmmaker, social media e quero desenvolver todas essas áreas aqui. Qual dessas áreas vai se apresentar primeiro? Vou atrás de lugares que têm oportunidade disso. Mas eu só estou aberto a essas vagas? Não. Mas talvez vagas que possam me levar para esse lugar também. No caso de Lari, é a mesma coisa. A minha primeira formação foi enfermagem, a segunda formação nutrição, que é a área que eu mais me identifiquei, que sou apaixonada, amo cozinhar. É como o Mário falou, dentro de todas as possibilidades de empregos aqui, o filtro que eu fiz foi o que é que vai mais me aproximar dessa área dos alimentos, por exemplo. Tá, tem uma vaga em um restaurante que mesmo que seja para estar ali na cozinha, que mesmo que seja para lavar louça, eu entendo que isso eu estou um pouco mais próxima de conseguir, inclusive dentro desse restaurante, um cargo melhor.
uma vaga em uma loja de produtos naturais, onde ali eu possa, inclusive, estar estudando, estar melhorando o meu inglês, estar melhorando o meu conhecimento sobre esses novos produtos naturais, sobre esses novos ingredientes que tem aqui na Irlanda. Então, isso, para mim, é estar muito mais próxima da minha área. Isso gera muito mais conforto, isso gera muito mais saúde mental. Então, se eu estou em um trabalho que eu não estou conseguindo estudar, talvez não é esse trabalho que eu precise. Então, se o meu foco 2 é estudar, eu vou precisar mudar, talvez. Então, deixa eu só ler essa parte do trabalho para vocês, como a gente colocou como frase, que foi: nós vamos para a Irlanda para criar novas formas e oportunidades de trabalho, para acessar pessoas e mercados novos, apresentando as nossas habilidades ao mundo com empenho e vigor. Essa frase faz com que a gente, mesmo que a gente saia da rota, a gente volte um pouco mais, lê ela algumas vezes durante essa experiência aqui e vai fazer a gente se conectar mais com os nossos objetivos. E aí a grande reflexão de todos esses objetivos juntos é que eles se tornam um objetivo só, que é viver novas experiências com saúde, estudando e trabalhando com o que a gente se identifica e com o que faz sentido para cada um. Eu acho que, no fundo, o que a gente quer com esses objetivos é viver bem. A gente quer viver em paz, vida, né? É ter qualidade de vida. A gente está buscando o tempo todo isso. Se você está vindo para cá, você está enxergando uma qualidade de vida aqui ou na sua vida após essa experiência. Esses objetivos, eles vão estar sempre se comunicando. Por exemplo, a gente colocou como objetivo 3 o trabalho, mas agora a gente está trabalhando mais no digital do que fazendo todas as outras coisas, inclusive trabalhando mais do que estudando. Então a gente está entendendo que é uma fase necessária para criar esse produto, para criar um outro produto que a gente está criando. Inclusive sobre trabalho, aqui no curso vai ter um outro módulo com um especialista falando sobre o trabalho de forma mais profunda, de quem realmente entende sobre isso e trabalha com isso e entende essa cultura irlandesa que pode te ajudar. Então eu espero que isso ajude vocês a criar os objetivos de vocês, a afirmar aí as necessidades, a entender o que é que vocês vêm fazer aqui um pouco antes e não se fechar às novas oportunidades aqui. Eu espero que o nosso exemplo seja mais um exemplo que você tenha, mais um exemplo diferente. E vamos para as próximas aulas, que tem muita coisa aí para a gente aprender. Tchau, tchau.